Boa tarde. Hoje nós teremos o último seminário da série O Mês da Gripe, Desafios para a Crítica. Para este seminário, cuja temática é montagem, visualidade e pós-produção, nós convidamos 3 pesquisadoras do grupo de pesquisa O Narrador e as Fronteiras do Relato. São elas a professora Elizabeth Alfeld, doutora e docente do Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, e as doutorandas Laine Santos, da Universidade de Coimbra, e a Regiane Buenaim, doutoranda do Programa de Literatura da PUC São Paulo. Então, com vocês, palavra agora, por favor. Boa tarde. Liga seu microfone. Boa tarde a todos. Vou compartilhar a tela a partir de agora. Nossa apresentação vai girar em torno desse tema, né, da temática montagem, visualidade e pós-produção. Antes de tudo, eu gostaria de já agradecer essa parceria com a professora Elizabeth Alfeld e também a Elaine, né, minha amiga. E, bom, o que nós resolvemos trazer aqui para começar essa nossa apresentação? Uma nuvem de palavras que surgiu a partir da percepção do fenômeno, a partir dessa imagem, da visualidade dessa obra, né, que nos toma, e a partir disso nós vamos tentando dar um nome, né, nomear aquele fenômeno. Então, o que nós temos? Nós temos o mês da gripe como recorte, como fragmentação, como justaposição, como uma desordem, né? Como suspensão da lógica, né? E um aspecto lacunar. Então, todos esses elementos que vocês podem ver aqui nessa nuvem de palavras, eles vão aqui nos levar, né, para um recorte teórico. Então, aqui, manipulação, visualidade, justaposição, aspecto lacunar, desordem, dissociação, desarticulação das relações, desarticulação das evidências. Novos agrupamentos, né, Rê? Nós vamos vendo que muitas palavras foram surgindo no momento em que nós começamos a pesquisar a obra por esse viés da montagem, da visualidade, né? Exatamente. Então, e essa tomada do olhar, né? Que nós vamos percebendo que toda obra, né, a tipografia, a tipografia, as manchetes, tudo isso chega para nós, né, toma o nosso olhar, né, e nos posiciona como aquilo diante de uma grande visualidade que é essa obra. Então, essa nuvem de palavras que nós trouxemos aqui, ela já trazia para nós um recorte teórico, já nos levava para um recorte teórico, já dava um direcionamento teórico, inclusive que foi muito falado aqui, que é a montagem como um procedimento artístico. Né? E então, o que nós temos? Quando a gente se deparava com essa obra, quando a gente abria essa obra e ia lendo, a gente percebia vários textos, né? A gente percebe vários textos, várias mídias retiradas de seu suporte. Então, aqui, por exemplo, a Alemanha vai capitular no dia 20. Depois, um fragmento, um poema do Jeca Rabecão, né? Que sai no Comércio do Paraná, que é um poema muito satírico, humorado. Aqui, uma propaganda da loja O Louvre, né? Na página ao lado, nós temos aí um texto aí de autoridade, no caso, o secretário Ricardo Negrão Filho, né? Diretor do Serviço Sanitário, mandando avisar as empresas funerárias, né? Proibindo enterros.
Em seguida, uma foto, né, de um enterro, e embaixo um discurso memorialístico da Dona Lúcia, no ano de 76. Um discurso que diz assim: e era a pé, iam carregando o caixão, e agentes a pé acompanhando pela cidade inteira até o cemitério municipal. Tinha os muitos ricos que faziam enterro com carro, cavalos de penacho, pano preto, mas eram bem poucos. A maioria a pé. Por muito tempo foi assim. Então, a gente vai percebendo que a montagem que aparece como procedimento artístico em toda essa obra, que é o Mês da Gripe, ela vem com uma montagem topográfica, uma montagem que acontece no campo da página, né? E aqui, isso inevitavelmente nos fez pensar em alguns objetivos para a nossa apresentação, que era analisar a montagem como um procedimento artístico que cria a visualidade, o distanciamento e a estranheza, a partir da justaposição de recortes de diferentes mídias desarticulados entre si no campo da página. E depois disso, nós elegemos como objetivo evidenciar essa montagem na obra como um método que possibilita uma leitura constelacional por esse leitor remontador, né? Bom, então, claro que quando a gente pensa em montagem, nós temos que, inevitavelmente, a gente precisa trazer aqui Eisenstein, né? Então, o que nós temos? Eisenstein diz para nós que esta propriedade, essa montagem, né, consiste no fato de que dois pedaços de filme, de qualquer tipo, colocados juntos, inevitavelmente criam um novo conceito, uma nova qualidade, que surge da justaposição. Então, a justaposição como uma forma de operar da montagem. Esta não é, de modo algum, como ele diz, uma característica peculiar do cinema, mas um fenômeno encontrado sempre que lidamos com a justaposição de dois fatos, dois fenômenos, dois objetos. Estamos acostumados a fazer quase que automaticamente uma síntese dedutiva, definida e óbvia quando quaisquer objetos isolados são colocados à nossa frente, lado a lado. Então, ele traz para nós a justaposição de dois fenômenos, né, que levam a um terceiro termo. E nós, remontadores, né, no caso, os espectadores, ele estava falando aí, né, do filme, né, do cinema, e nós aqui, remontadores, fazemos essa síntese dedutiva. Então, se nós pensarmos nessa montagem que acontece na página, né, o que nós temos? Nós temos aí uma foto, né, de Curitiba. Nesta foto, nós vemos cavalos, carroças. Logo em seguida, nós temos um discurso, um poema de um suposto estuprador que, na página 37, nós já sabemos que pode ser que seja esse poema de um estuprador ou de alguém em delírio de gripe, né, de febre decorrente da gripe, que é assim: nas outras mulheres que conheci na cama, preta mata cerrada, escondendo o sulco, muitas vezes arado. Em seguida, uma mulher criada precisa-se com urgência de uma cozinheira para acompanhar uma família para fora da capital. Então, aqui nós temos um anúncio, né? Pedindo cozinheira. E aqui, embaixo, nós temos o discurso da Dona Lúcia. Muitas famílias saíram da cidade com medo da gripe. Quem podia, saía. Mas e para onde? As outras cidades também estavam doentes. Então, reparem que esses elementos justapostos, nesse campo da página, eles levam, né, que nós remontadores, nós leitores, conseguimos aqui organizar uma síntese dedutiva. Na verdade, ele pede que façamos uma síntese dedutiva. Por quê? Nós temos a cidade de Curitiba, carroças, embaixo o discurso da Dona Lúcia dizendo que pessoas estão saindo da cidade, quem podia,
e um anúncio pedindo cozinheiras que pudessem acompanhar famílias para fora da capital. Então, inevitavelmente, essa montagem, essa justaposição, leva esse remontador a criar sínteses, esse terceiro termo que o Eisenstein vai nos dizer, né? Bom. E aqui, Rê, só complementando essa questão, né, dessa justaposição e que vai se criando esse terceiro termo, eu pensei muito na colocação que a Maria Rosa acabou de falar em relação ao Zeca Rabecão do trabalho anterior, né? Porque ela disse o seguinte, né? Que o Zeca Rabecão, quando ele aparece nessa obra, ele ganha um outro sentido, né? Já não é mais aquela personalidade da realidade, né? Que a Vilma apresentou, e não é também uma figura fictícia, né? Então, ele seria, portanto, esse terceiro elemento que se cria quando se tira os fragmentos, né? Quando se constrói essa obra a partir de fragmentos retirados de outro contexto, né? Então, acho que a gente pode pegar essa questão e para apresentar, né, essa reconstrução, né, que já não é nem o primeiro elemento mais e nem o segundo, mas que é um terceiro que surge, né? Então, acho que para exemplificar também a questão do terceiro elemento. Exatamente, ótimo. E é interessante a gente falar aqui, você já mostrou esse terceiro elemento, que esse é o terceiro elemento, assim como a justaposição, é esse modus operandi da montagem, né? Então, aqui, ó, a justaposição de dois planos isolados, através de sua união, não parece a simples soma de um plano, mais outro plano. Não parece a simples soma de um plano mais outro plano, mas o produto. Parece um produto em vez de uma soma das partes. Porque em toda justaposição deste tipo, o resultado é qualitativamente diferente de cada elemento considerado isoladamente. Então, isso que você acabou de falar, né, Elaine? Não está nem no plano, nem num elemento, nem em outro, e nem na soma disso, mas nesse terceiro, que é onde vai acontecer, esse terceiro que vai ser gerado a partir a partir da percepção dos dois, que se chega a essa síntese dedutiva. Então, aqui nesta página, né, nós temos, por exemplo, a foto de uma casa que vai aparecer tanto na página 14 quanto na página 39. Né? Então, essa imagem aqui, né, um cartão postal, em cada momento que ela aparece na página, numa justaposição, ela ganha um outro sentido. A gente faz deduções que nos levam para outro sentido ou para acrescentar um novo sentido àquilo que nós já sabíamos como leitores remontadores. Então, por exemplo, aqui, você quer falar sobre isso, Elaine, dessas duas páginas? Sim, aqui, por exemplo, né, quando nós observamos na página 14, deixa eu pegar aqui o meu livro, que fica maior. Na página 14, ainda no início do livro, né, ele traz o trecho do poema, né, que depois esse leitor remontador vai deduzir que é do discurso de uma voz do estuprador. Entro na casa, a porta sem chavear. Alguém que saiu para voltar e não voltou mais. Entrou para sair e não saiu mais. Né? E daí tem um corte nesse poema e entra essa imagem, né? Aparentando aí um cartão postal. E na continuidade, volta o poema. Não sei por que entrei nesta casa água estranha, vagueio pela penumbra do corredor, pela porta entreaberta, vejo. Né? Então, nessas sínteses dedutivas, né, nós podemos colocar o quê? Que nós sempre estamos buscando uma certa coerência. Né? Então, assim, se a gente pegar também as apresentações
dos outros seminários, nós vemos que sempre há essa busca pela coerência, né? Então, a gente vai pegando esses fragmentos e vamos, ao fim, né? Já como já foi falado, chega-se a conclusão que são fragmentos do poema do estuprador, né? Então, automaticamente, quando nós entramos numa obra literária, nós sempre tentamos fazer uma certa coerência, né? Sempre buscar um sentido lógico. E na nossa tentativa nos leva a aparentar que talvez seja esta a casa em que ele entrou, não é? Mas são sempre deduções, porque elas estão ali, esses elementos estão justapostos, né? Quando nós olhamos aqui na página 39, em que novamente aparece o mesmo cartão postal, começa também, né? Tem aí uma manchete primeiro, vigoroso ataque britânico, depois veio novamente o poema, ou então as de pouco pelo negro que conheci ofereciam lesmas escuras, que mesmo penduradas da carne faziam parte, né? Então, também mais um fragmento, vamos dizer assim, desse poema do estuprador. Aqui volta o cartão postal, e embaixo vem o depoimento da dona Lúcia, né? Morava um casal de alemães, a mulher alta, loira, muito bonita, Clara. Isso, seu nome era Clara. Não recebiam muita visita, não se dava com a gente do bairro, né? Então, será que esse discurso, e novamente essa casa, é a casa desta mulher, desta moça Clara, dos alemães, e aqui já traz um dado novo, né? Que na página 14 a gente ainda não tinha. Então, nós podemos perceber que essa justaposição traz um resultado, no caso, qualitativamente diferente em cada elemento. Se eu pegar isoladamente, a minha interpretação vai ser outra do que se eu pegar esses elementos sobrepostos lado a lado, né? Então, nós percebemos isso aí nessas duas páginas aí do livro. Sim. Então, com isso, né, a gente pode perceber que essa montagem faz surgir e agrupar essas formas heterogêneas, né, essas formas recortadas, esses mídias recortados de suportes, né, que circulam na sociedade, ignorando qualquer ordem de grandeza e hierarquia. E aqui a gente está falando de Huberman. Então, isto é, projetando-as num plano da proximidade, como na boca da cena, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos uma espécie de um folder, né? De um panfleto, de uma companhia Cine Teatral do Paraná, elegante, central, hoje, a caminho de Berlim, o grande acontecimento da semana, a caminho de Berlim. Embaixo nós temos uma manchete, na Bélgica, os exércitos aliados vão levando de vencido. E depois uma notícia do Diário da Tarde, não morreu ninguém. Informa-nos o senhor Benedito Carrão, oficial do Registro Civil, que ontem e hoje não se registrou óbito algum nesta capital. Então, o que acontece? Quando a gente vai observar ao longo de todo esse livro, os discursos que aparecem são vários, né? A gente tem um poema de um suposto estuprador, que é recortado ao longo da narrativa, né? Que é fragmentado ao longo da narrativa. A gente tem o discurso memorialístico da dona Lúcia, nós temos o discurso de autoridades, né? Sanitário ou da polícia, então a gente tem do prefeito e tudo mais. Então, independente de quem pronuncie, de que voz seja essa, tem o mesmo nível de hierarquia. Um louco e o discurso da autoridade de um governo, por exemplo, tem o mesmo nível de hierarquia, né? Mas e como isso vai ser justaposto, vai gerar uma síntese nesse leitor, vai chegar a um sentido. Bom, então o que acontece? Nós vimos que essa justaposição
e essa síntese dedutiva, ela pode acontecer na própria página, na página em que o leitor está na leitura, né? Então, na página X, no momento em que ele olha e aquela página, né, toma posição diante dele, ele faz ali, ele procura, porque nós somos seres, né, do sentido, ele procura uma ligação, algo que se estabeleça naquela justaposição, mesmo sendo textos desconexos, aparentemente desconexos ou desconexos, né? Mas, ao mesmo tempo... Busca sempre essa lógica, né? Exato, busca sempre a lógica. Que nessa montagem, primeiro, né, começa pela desmontagem, né? É a desconstrução de algo que havia para se recriar em forma de fragmentos, e ainda que venha para esse leitor em forma de fragmentos, a nossa ideia é sempre buscar uma certa logicidade, né? Uhum. Por isso que o Eisenstein vem falar dessa síntese dedutiva. Mas é interessante a gente também pensar que essa síntese dedutiva, ela também pode acontecer quando o leitor passa a remontar aqueles fragmentos e fazer a justaposição das páginas, né? Então, ele vai abrindo os caminhos de relação, né, de ligações, para que ele chegue a uma tentativa de sentido ou algo que para ele faça sentido, né? Então, aqui a gente pode dizer que tem essa leitura constelacional que acaba promovendo nesta obra uma possibilidade de uma leitura não linear, uma leitura em que você vai lendo como se entra numa rua, como se entra numa cidade e sai numa rua, numa praça, está ali em frente a um jornal. Então, você vai, da mesma forma, né, que um outro grupo já mostrou, dessa cidade, né, que se projeta, essa leitura também, você vai passando pelas páginas e vai fazendo relações e buscando aí, né, chegar a uma síntese a partir do que já foi, a partir daquilo que tá chegando naquela página, né, que vem diante dos olhos do leitor. Então, nesse aspecto... Um minutinho, desculpa. Claro. É interessante o que a Vilma colocou na fala do próprio Xavier, não é? Que ele mesmo diz que esse livro pode ser feita uma leitura por diferentes vieses, né? Porque pode-se falou que não havia necessariamente que entrar na obra buscando essa linearidade, né? Então, exatamente, essa visão dessa leitura constelacional. Perfeito. Bom, só para ilustrar o que nós acabamos de falar, na página 15 acontece, por exemplo, no dia 23, na quarta-feira, nós temos 2 poemas que saíram no Diário da Tarde e 2 imagens aí, um do Manuel Salvat e outro da Emília Olona. Quando nós vamos ler aí, a gente se depara com um poema, rimas e tudo mais, só que a gente só vai saber exatamente quem são esses, né? Isso numa leitura sem buscar, sem ir para fora do livro para procurar essas referências, na página 55. Então, observe que a gente vai fazendo, e esse leitor com uma memória, ele vai estabelecendo as relações, fala, então na vida social, quando sai, por exemplo, esta página, que noitadas magníficas nos proporcionou a companhia Salvar Olona, e de saudade em saudade, como de abismo em abismo, chegamos até a ter saudade do tempo em que os cinemas abertos apresentavam a fita Bigodinho Vai à Missa ou outra coisa igualmente profunda. Comércio do Paraná. Então, o que nós temos? Na página 55, a gente vai perceber que esse jornal, no momento em que a cidade já está, né, na questão com situações mais difíceis por conta da epidemia e que não poderia mais, né, que os decretos municipais já tinham proibido, né, companhias de teatro e tudo mais, o jornal Comércio do Paraná fala dessa saudade que tinha
do tempo da Companhia de Teatro Salvar Olona. E aí a gente faz nós como leitores remontadores, então eles são, né, isso que apareceu lá na página 15, a gente vem aí como elemento de tentativa de articular as relações, né? Então a gente vai percebendo as ligações. Bom, mas pensando nessa montagem, né? Pensando nisso, o que é mostrar por montagem? E aí nós recorremos ao Didi Huberman, quando as imagens tomam posição, e aí nós chegamos assim, mostrar por deslocamentos, né? Ele diz isso, e recomposição de toda coisa. Então, o mês da gripe é isso aí, são deslocamentos, esses mídias chegam aqui na página, são montados na página, né? São deslocados do seu suporte original, né? do seu lugar de circulação e recompostos na página, né? Então, a montagem seria um método de conhecimento e um procedimento formal nascidos da guerra, fazendo-se ato da desordem do mundo. É claro que quando o Didi Huberman fala disso, ele está falando dos autores, né? Falando do Walter Benjamin, do Brecht, que são figuras que viveram entre guerras. Mas ele fala desse procedimento que nasce nascido da guerra. O que é a guerra? A guerra é aquilo que sobra de restos, né? Do fragmentário, né? Então, a montagem ela faz-se ato da desordem do mundo. E quando nós abrimos o livro, o que nós temos? A paz está interrompida, né? Claro que essa notícia, ela vai falar, nós vamos ficar sabendo ao longo do livro, porque o mundo está em guerra, né? E aí, no outro elemento que aparece é o mal, a epidemia aparecendo no país, né? E aqui nós vamos saber depois que é provavelmente um poema de um estuprador, né? Pelo menos essa imagem aparece em alguns momentos em que o discurso do estuprador aparece. Então, querendo ou não, nós temos montada nessa página aqui, né? Essa desordem do mundo, de forma temática, a guerra, a epidemia, um discurso do estuprador, mas também nós temos essa paz interrompida como ato de leitura. Para o leitor, que vai ser esse remontador, não tem mais linearidade, as relações estão desarticuladas, é como se é uma montagem própria para ele remontar, né, para ele se colocar em ato nesse momento de leitura. Então, eu achei... tentar também, assim... Desculpa, para ele tentar entender, né, reconstituir também o que há nas lacunas, né? Exatamente. Então, todo esse processo de fragmentação, né? Há uma paz interrompida também quando se começa a ler o mês da gripe, né? Porque ele é uma escrita da lacuna, né? Então, e o Didi Huberman vem falar disso, ele fala, a montagem ele só se mostra ao desmembrar, né? Porque houve um desmembramento primeiro, para depois uma montagem aqui. Só se dispõe ao dispor primeiro. Não se mostra senão mostrando as fendas que agitam cada sujeito diante de todos os outros. Bom, e aí, pensando nessa montagem como procedimento, nós vamos ter algumas consequências da montagem, né? Todas essas consequências, nós nos baseamos no distanciamento e estranheza, né? Você quer falar aqui, Elaine? Sim, sim. Então, uma das consequências que nós colocamos nessa questão do distanciamento e da estranheza. Que distanciamento seria esse, né? De acordo com o Didi Huberman, distanciar não é contentar-se em colocar longe. Perde-se de vista a força de afastar-se, quando distanciar supõe ao contrário, aguçar o seu olhar. Distanciar é mostrar, é justamente fazer aparecer a imagem, informando ao espectador que o que ele vê não é senão um aspecto lacunar e não a coisa inteira, a própria coisa que a imagem representa, não é? Então, quando ele distancia esse mídia, né,
do seu espaço, do seu suporte habitual, e o coloca nessas páginas do livro, ele mostra de uma forma justaposta por meio das imagens, porque é extremamente visual, né? O que chama muito atenção na obra, eu acho que é o aspecto visual, e aí, nesse aspecto visual, e os fragmentos também, né? Desses diversos mídias que são montados ali, eles vêm com as lacunas, né? Como nós já comentamos, né? Não é mais a coisa inteira, né? Causa todo essa estranheza, porque já não é mais o suporte original de onde se estaria, né? Ele entra num outro mídia aqui, que é o texto literário, né? Então, já não é mais o que era, já não é mais o primeiro, né? É a primagem que se representa outra, né? Que se torna outra. Distanciar seria mostrar, mostrando que se mostra. E assim, dissociando para melhor demonstrar a natureza complexa e dialética do que se mostra. Nesse sentido, distanciar é mostrar, isto é, desunir as evidências para melhor unir visual e temporalmente as diferenças. Né? Então, é nessa questão que nós percebemos aí de que forma se dá esse distanciamento. Né? E é interessante, Elaine, é interessante a gente pensar que quando o Didi Huberman fala desse aguçar o olhar, né, que distanciar é aguçar o olhar, impõe-se assim, ou propõe-se uma reflexão acerca do que é mesmo a noção de verdade, a noção de história, né? Então aqui ele diz assim que o distanciamento, né, ele é uma operação de conhecimento que visa, pelos meios da arte, uma possibilidade de olhar crítico sobre a história. Né? E quando a gente vai perceber aqui, por exemplo, nessas páginas aqui, a gente vai percebendo uma reflexão que pode vir a partir desses elementos justapostos. Então, aqui nós temos essa companhia teatral, essa propaganda, né, esse anúncio aí. Depois nós temos é um panfleto, na verdade, nós temos na Bélgica os exércitos aliados vão levando de vencidos alemães. Temos o Diário da Tarde, não morreu ninguém, né? Dizendo que o Benedito Correia informou que não morreu ninguém. Aqui na página ao lado, nós temos, né, na página 17, nós temos, em virtude de terem adoecido alguns dos nossos operários à última hora, não foi possível fazer com que a edição de hoje saísse com toda a matéria da redação. E aí o discurso da dona Lúcia, famílias inteiras. Não houve casa que não tivesse algum doente. Parecia a cidade dos mortos. E embaixo nós temos esse decreto, né, dizendo que, como medida preventiva contra a invasão dessa epidemia, dita aqui em cima, que ainda não tinha chegado a Curitiba, né? O prefeito municipal decide suspender o funcionamento dos cinemas e outras casas de diversões dessa capital. Então, reparem que esses elementos que são justapostos, eles são contraditórios, né? Então, aqui tem pessoas doentes, Dona Lúcia dizendo que famílias inteiras ficaram doentes, o discurso do Diário da Tarde, né? O jornal Diário da Tarde, trazendo uma informação que o Benedito Correia, que é oficial do Registro Civil, disse que não teve não teve mortes, né? Não se registrou nenhuma morte, óbito na capital. Então, a gente vai percebendo que essa justaposição, ela cria intervalos. Então, nessa montagem na página, né, esse distanciamento, ele cria intervalos ali onde não se via senão a unidade, né? Porque a montagem, ela cria novos agrupamentos entre ordens de realidade pensadas espontaneamente como muito diferentes. Porque tudo isso acaba por desarticular nossa percepção habitual
das relações entre as coisas ou as situações. Então, a gente vai percebendo, né? A gente vai esse distanciamento, ele toma posição e ele no sentido de que nós nos colocamos como críticos, como remontadores críticos também, para se pensar o que é a realidade, quão lacunar é uma realidade. E aqui no campo da arte, da literatura, a gente também tem essa possibilidade de pensar numa crise de representação, né? Que é essa questão de que nada é uno, né? Tudo é lacunar, é fragmentário. E aqui eu volto só um pouquinho na Claro. outra página, quando ele fala, né, que o distanciamento cria intervalos onde não se via senão a unidade, né? Então, se a gente pensar que esses textos foram retirados de algum suporte que ali ele era habitual e ele tinha uma coerência e uma significação, quando eles aparecem fragmentados, é onde se dá quando sai desse habitual e causa toda essa estranheza, né? Que é a questão que nós vimos também, que é uma segunda consequência da montagem nesta obra do Xavier. Uhum. Bom, então, a estranheza, né? Essa estranheza que é uma consequência da montagem, logo na entrada do livro a gente já se depara com esse estranhamento, com essa estranheza, né? E lá naquela primeira página de montagem, a paz está interrompida, lá na página 9, a gente já começa a, de fato, né, perceber essa paz, né, que vai saindo de nós, porque tudo que ali não tem dificuldade na leitura, porque são textos que circulavam em suportes que a gente conhece, habituais, né? Mas é a montagem que vai tornar o habitual estranho. Então, a imagem capaz de efeito de estranheza, segundo Didi Huberman, realiza uma espécie de experiência, mostrando-nos que as coisas talvez não sejam o que elas são, que depende de nós vê-las diferentemente e, por essa abertura, torná-las imaginariamente outras, depois realmente outras. Então, o estrangeiro, assim como a estranheza, ele tem como efeito lançar uma dúvida sobre toda a realidade familiar. Trata-se, a partir desse questionamento, de recompor a imaginação de outras relações possíveis na própria imanência dessa realidade. É ainda isto, distanciar, fazer aparecer toda coisa como estranha, como estrangeira, depois tirar disso um campo de possibilidades inauditas, né? Então, aqui nós trouxemos, olha, as vítimas avolumam-se, 21 óbitos, sendo 16 de gripe, na página 47. Então, os cinemas fecharam, a gripe torna-se contagiosa 7 dias por semana. Agora está mesmo morrendo muita gente. Depois, no dia 13, quarta-feira, enfim, a paz, aspiração de novos cultos. E aí nós temos, esta folha sempre se manteve numa atitude de calma solicitude ante os interesses públicos, abstendo-se de dar notícias que pudessem levar terror à nossa população. Aqui é do Comércio do Paraná. E na sequência, um fragmento do Diário da Tarde, a mortandade cresce. Hoje, até às 2 horas da tarde, foram registrados no cartório da Praça Tiradentes 22 óbitos, sendo 16 causados pelo mal reinante. Então, reparem que todos esses elementos aqui, eles são, do ponto de vista, né, fáceis de ler, de entender, mas é nessa justaposição que esse estranhamento acontece, né? E aí a gente também vai sendo convidados, né, como remontadores, a perceber que as coisas talvez não sejam o que elas são, que depende de nós vê-las diferentemente e, por essa abertura, torná-las imaginariamente outras, depois realmente outras. Então, aqui está essa tomada mesmo desse remontador como algum leitor crítico, ou um espectador crítico, né? Alguém que vai se colocar
fazendo assim um alinhavo a partir daquilo que é lacunar, né, nessa justaposição. E aí, então, a gente percebe que por todas essas questões, né, dessa construção, dessa montagem, por meio de todas dessa justaposição de elementos tirados de diferentes média, nós chegamos, assim, né, a perceber que o mês da gripe, tudo isso faz com que seja uma obra com um grande potencial intermediático, né? Então, por isso nós trouxemos nesse slide uma obra intermediática, né? Se nós pegarmos o Dicionário de Estudos Narrativos aqui, do Dr. Carlos Reis, ele fala exatamente o que, no termo intermedialidade, que entende-se por intermedialidade o processo de interação estabelecido entre discursos de média autônomos, compreendendo vários âmbitos e permitindo desenvolver relações funcionais entre diversas linguagens, entre diferentes suportes e contextos significativos. E mais adiante, uma concepção dinâmica dos discursos mediáticos, a tendência para a superação de fronteiras entre as linguagens e campos mediáticos, a refutação de uma hierarquização valorativa que institua prioridades ou precedência entre os mídias, né? Então, é isso que a gente observa, que há esta quebra de fronteiras entre os diferentes mídias, que acabam aparecendo aqui nesta obra. Então, esta obra é extremamente intermediática, porque ela tem o jornal, ela tem o anúncio, ela tem o ficcional, ela tem o poema, né? E tudo isso nessas quebras de fronteiras e sem que haja uma hierarquização, né? Como já foi falado, né? Não há vozes que se sobressaem. Então, por todo esse contexto, a gente percebe a forte presença da intermedialidade aqui no mês da gripe. Bom, então, aí a partir daqui, a professora Elizabeth Alfeld vai tratar da terceira parte desta apresentação, que é a pós-produção. Certo. Uhum. Obrigada, Regiane. Tá? Eu que agradeço, então, professora. Boa tarde. Tá? Para falar da pós-produção, ou seja, a última etapa de organização aí da obra, também organizei uma nuvem, e uma nuvem, tá, aí com termos que estão ligados ao corpus teórico que eu fui buscar, tá, e também estão ligados aos procedimentos da pós-produção. Tá? Bom, então, como ponto de partida, eu escolhi essa epígrafe, tá, do Bourriot. Como produzir singularidades? Como elaborar sentidos a partir dessa massa caótica de objetos, de nomes próprios e de referências que constituem nosso cotidiano? Bom, a pergunta é respondida pelo próprio autor, dizendo que os artistas atuais não compõem, mas programam formas e consideram o campo artístico e as produções cinematográficas, televisuais e literárias como uma loja cheia de ferramentas para usar, estoques de dados para manipular, reordenar e lançar. Regiane, eu acho que eu preciso... Você passa para mim? Tá, obrigada. Tá? Então, essa é a primeira citação. Escolher essa metodologia para a construção de obras artísticas é entrar no campo da experimentação estética, uma vez que se trata de reaproveitamento de textos e imagens que, deslocados de seu contexto de origem, migram para outros suportes e contextualizações, ressignificando seu sentido primeiro. A metáfora da loja cheia de ferramentas é sugestiva para caracterizar as novas propostas criativas que voltam-se para o já pronto,
fazendo uso de material de arquivo para gerar novas formas de percepção e de configuração de produtos culturais. Estudar práticas artísticas contemporâneas que recorrem ao arquivo como estratégia criativa está também presente nos estudos de Márcio Seligman Silva, que propõe o termo anarquivamento para caracterizar essa estratégia. Os artistas vão embaralhar os arquivos, vão pôr em questão as fronteiras, vão tentar abalar poderes, revelar segredos, reverter dicotomias para as explodir. A palavra de ordem é anarquivar, para recolecionar as ruínas dos arquivos e reconstruí-las de forma crítica. Bom, isso, né, é o que a gente vê que o Valêncio ele vai realizar, né? Ele vai buscar, ele vai fazer essa pesquisa de arquivo e ele vai trabalhar, né, de modo que ele vai estar revertendo, ou seja, ele vai explodindo, né, aí, tá, essas informações, né, desses arquivos que ele vai consultar. Tá? Bom, como essa citação, achei assim, uma citação muito importante, porque ela coloca vários elementos. Então, a partir dessa citação, tá, a proposta minha foi ampliá-la em 3 momentos. Então, e pegando também, né, palavras, né, chave que ele coloca, que são... Não, pode voltar para o anterior, por favor. Tá? Que são importantes. Tá? Então, a primeira questão que o Seligman coloca é embaralhar os arquivos. Diz sobre os materiais e sua posterior utilização. Né? Estética do acúmulo, da metonímia. Né? Acúmulo que nós tivemos, né? Ou seja, nós temos um acúmulo de citações, acúmulo de vozes, acúmulo de textos, acúmulo de fotos, né? Capa, contracapa, tá? E metonímias. Por quê? Porque são partes, né? Nenhum dos textos eles vêm por inteiro, então nós temos partes. Tá? Bom, então isso possibilita novos modos de combinação, apropriando-se de seus materiais para utilizá-los como prova documental, ou seja, a gripe aconteceu lá em 1918, tá? Na cidade no estado de Curitiba, né? Na cidade de Curitiba e no Rio de Janeiro também. Ou para subvertê-los, porque ele acaba subvertendo, né, vários dos arquivos que ele, várias informações que foram pesquisadas nos arquivos. Explorar o potencial dessa prática prevê ações de deslocamento, fragmentação, descontinuidade, ruptura, apropriação e transformação. Ou seja, praticamente nenhuma das informações, quase todas as informações trabalhadas e reorganizadas pelo Xavier, elas aparecem na íntegra, né? E também não temos prova, né, se é desta forma mesmo ou como é que ele foi retirando do jornal. Tá? Então, essas situações, essas ações situadas no campo literário referem-se ao trânsito das técnicas de montagem e da colagem, oriundas das artes visuais e do cinema. Por em questão as fronteiras, né, também é um dado que está presente na citação do Seligman, é o que caracteriza as produções da contemporaneidade, no sentido de que se busca compreender as novas produções como sendo resultantes da convergência entre meios e linguagens. Assim, não basta apenas compreender as novas linguagens, uma vez que as fronteiras formais e materiais entre os suportes e as linguagens foram dissolvidas. Por favor. As imagens agora são mestiças, ou seja, são compostas a partir de fontes as mais diversas. Essa ideia de convergência propõe substituir a especificidade de cada meio e linguagem por zonas de intersecção. Isto significa que os conceitos podem ser transpostos entre os meios,
Por isso que podemos usar o conceito de metáfora, de montagem, tanto no cinema como na literatura, né? As práticas e as tecnologias podem ser compartilhadas, né? Daí, então, compartilhamos, né? Tanto entre a produção de um filme como a produção de um texto, né? E o que nos permite pensar os meios e as linguagens, tendo em vista suas aproximações e contaminações. Então, quer dizer, pensamos que não existe, né, dada, né, todo o processo de transformação das linguagens, todo o processo de tecnologia, né, uma linguagem completamente pura, né? Elas se situam sempre entre passagens, né? Ou seja, entre imagens. Ao substituir as especificidades e ampliar as zonas de intersecção, ocorrem as rupturas que geram os processos de hibridização. Então, o literário é um procedimento híbrido, né? O cinema, o teatro e assim por diante, né? A canção. Tá? Bom, um outro aspecto retirado da citação do Seligman foi anarquivar para recolecionar as ruínas dos arquivos e reconstruí-las de forma crítica. Então, esse é procedimento característico da pós-produção, que é uma solução criativa para dar conta dessa modalidade de criação que recorre totalmente ou em parte ao banco de dados, na criação de obras apropriadas e textual ou estruturalmente de outras obras. Então, o que percebemos, né, no decorrer do romance ou no decorrer da novela, aí do Valêncio Xavier, ele se utiliza muito, né, do banco de dados, principalmente em relação aos anúncios publicitários, às falas, né, aí das autoridades sanitárias, né, as falas dos jornais, mas também, tá, a gente tem o depoimento da Dona Lúcia, né? Então, ou seja, a Dona Lúcia não saiu de um banco de dados, né? Porque a Dona Lúcia, né, ela é da década de 70 e ela está fazendo um comentário. Então, é nessa relação, tá, que a gente tem, né, como esse modo de trabalhar aí do Valêncio, né, ele vai buscando, tá, tanto essa apropriação, né, ou do texto, ou então estruturalmente. Com isso, né, os artistas da pós-produção inventam novos usos para as obras, incluindo as formas sonoras ou visuais do passado, em suas próprias construções. Mas eles trabalham também num novo recorte das narrativas históricas, ideológicas, inserindo seus elementos em enredos alternativos, pois a sociedade humana é estruturada por narrativas, por enredos imateriais, mais ou menos reivindicados enquanto tal, que se traduzem em maneiras de viver, em relações no trabalho ou no lazer, em instituições ou em ideologias, né? Daí que ele coloca essa imaterialidade dessa narrativa que está presente aí no cotidiano. A estratégia que comanda essa pós-produção é a colagem, a remontagem, a combinação e a montagem de materiais diversos presentes na criação de narrativas que rompem com a linearidade, que requerem comportamentos interativos e projetam leitores de arranjos espaciais. No universo literário, tais aspectos são tramados na página, onde a disposição do material de arquivo, transformado em materialidade na composição narrativa, ganha expressividade por meio de procedimentos de edição que transitam do cinema para o literário. E aí a gente tem a seleção, a ordenação e a montagem. Presente no cinema, presente na literatura também. No cinema, a montagem, pode passar. No cinema, a montagem é o princípio que rege a organização de elementos fílmicos, visuais e sonoros, ou de agrupamentos de tais elementos, justapondo-os e encadeando-os ou organizando sua duração.
A colocação lado a lado de dois elementos fílmicos que acarretam a produção de um efeito específico, que cada um desses elementos, considerado isoladamente, não produz. A montagem, como princípio, é, por natureza, uma técnica de produção de significações e de emoções. Então, nós temos, quer dizer, nós não temos no literário a questão da duração, mas nós temos o tamanho do texto, que pode ter uma equivalência, né? E, ao mesmo tempo, essa produção aí de significações, de emoções, ela está presente tanto no cinema, né, através da montagem, como também na relação ali entre as citações. Na sua organização geral, isso, o outro, Regiane, por favor. Na sua organização geral, o espaço-tempo construído pelas imagens e sons estará obedecendo a leis que regulam modalidades narrativas que podem ser encontradas no cinema ou na literatura. A seleção e disposição dos fatos, o conjunto de procedimentos usados para unir uma situação à outra, as elipses, a manipulação das fontes de informação, todas estas são tarefas comuns ao escritor e ao cineasta. Em ambos, afirma-se a presença da seleção do narrador, que estabelece suas escolhas de acordo com determinados critérios. O fato de um ser realizado através da mobilização de material linguístico e de outro ser concretizado em um tipo específico de imagem introduz todas as diferenças que separam a literatura e o cinema. Então, nesse momento, né, a gente entra, então, naquilo que é específico de cada linguagem. Ao mesmo tempo que nós temos, né, uma zona ali de comum entre o cinema e a literatura, mas, quer dizer, a literatura está dentro, né, vai trabalhar com o material linguístico, e o cinema vai trabalhar com o áudio e o elemento visual. Daí o aspecto sonoro e o aspecto imagético também. Bom, no literário, isso, pode passar, por favor. Tá? No literário, né, a caracterização do princípio da montagem, né, é apresentada por Walter Benjamin. Método desse trabalho, montagem literária. Eu não tenho nada a dizer, somente a mostrar. Não surrupiarei coisas valiosas, nem me apropriarei de formulações espirituosas. Porém, os farrapos, os resíduos, não quero inventariá-los, e sim fazer-lhes justiça, da única maneira possível, usando-os. Né? E é essa a atitude que o Valêncio Xavier ele tem. Né? Ele vai utilizar desses farrapos, né? Ele vai utilizar, tá, aí desses resíduos que são as citações. A montagem no literário apresenta-se como procedimento organizacional da colagem de citações. Seu propósito distancia-se do princípio técnico do cinema, volta-se para a composição fragmentária, tendo em vista a diversidade do material utilizado. Valêncio Xavier apropriou-se e subverteu vários dos procedimentos citados acima para criar a narrativa de O Mês da Gripe. Não por acaso, escolhe para iniciar a narrativa um título bem sugestivo. A paz está interrompida. Isso. Tá? Bom, a paz está interrompida, anuncia a discordância do presidente Wilson, a disseminação do germe do mal, a gripe, a cidade sem gente. As ferramentas apropriadas por Xavier para organizar a página foram trechos retirados de matéria jornalística, um trecho do relatório do diretor do Serviço Sanitário, de autoria do Dr. Trajano Reis, a foto do rosto de um homem de bigodes e um pequeno texto que sugere ser uma estrofe. É precisamente o título, disposto no alto da página, que vai informar que a paz está interrompida, não apenas socialmente, pela guerra e pela gripe,
mas principalmente textualmente. A paz está interrompida na página ficcional. A continuidade discursiva foi suspensa pelos seguintes expedientes. E aí, quer dizer, eu vou listar os expedientes desta página, que são os expedientes que depois vão ser utilizados também no decorrer do texto. A colagem, né, de fragmentos para a composição do texto manchete. A paz está interrompida. Nesta composição, os procedimentos de recortar, colar e montar resultam na organização de um texto semelhante a uma manchete jornalística. A justaposição sugere o desenho de suas partes constituintes. O título manchete em destaque, breve, chamativo e em fonte maior negritada. Um possível resumo, que vem depois que ele vai falar do presidente Wilson, e a fonte da notícia em tipografia bem menor, quase legível. O microtexto informativo é resultante de uma manipulação de frases originárias do texto jornalístico. O que significa que ele foi recortando cada uma delas para poder montar esse texto, né? Nada nos diz que ele recortou o texto inteirinho desta forma, né? Esse procedimento de manipulação, deslocamento, fragmentação, descontinuidade, ruptura e transformação será decorrente do modo de apropriação e acomodação na página ficcional. Tá? E, então, quer dizer, a gente tem todos esses elementos, né? Ou seja, praticamente todas as notícias jornalísticas, né? Elas são manipuladas. Então, a gente tem recorte em cima de recorte para ele compor. Tanto é que o traço preto, né, que a gente vê aparecer, tá? Ali, por exemplo, embaixo da paz está interrompida, né? É naquele processo antigo, né, quando a gente recortava e tirava xerox, né? A cópia xerográfica ela não dava uma precisão igual nós temos as máquinas, né, de xerox hoje. Então, quer dizer, a gente sente assim que o texto do Xavier ele mexeu no texto inteirinho, né? Então ele foi mexendo, ele não apenas, né? Ele foi até o banco de dados, né, até o arquivo para trazer as citações, mas ele manipulou. Daí a ideia do anarquivamento do Seligman, né? Ele foi, mexeu, reorganizou e trouxe para cá. 2. O trecho do relatório do Dr. Trajano Reis assume na página a função de contextualizar como se deu a entrada e posterior disseminação do vírus nas cidades do Rio de Janeiro e Curitiba, referenciado pelas expressões mal incubado e o germe do mal. Será essa voz, a voz da autoridade, que, junto a outras vozes médicas, dará os informes sobre os cuidados com a gripe e as medidas de profilaxia. Os comunicados são colocados na página sem indicação do local de publicação. E aí a gente tem um dos relatórios, tá, de um dos médicos, né, ou um dos cuidados, tá, que pode ter sido distribuído para a população, né, mas, quer dizer, sempre, né, essa ideia, tá, com os cuidados, né, o relatório do Dr. Trajano, depois do diretor também no sanatório, né, e que é uma estratégia para manter o vírus sempre presente, ou seja, o vírus da gripe está sempre presente na página. 3. A foto do homem de bigodes. Uma xerox 3x4, recortada, que reaparecerá em outras páginas, além de constar na capa da primeira edição. A sua disposição ao lado do que sugere ser uma estrofe, dá a ele um certo tom enigmático. A sua aparição nos outros dois momentos está na página 52 e 62, ao lado de pequenas estrofes que parecem ser a continuidade desse primeiro poema. Essa foto e as demais fotos de homens e mulheres quase no mesmo formato, ou seja, essa ideia dessa foto 3x4, sugerem, em muitos momentos, uma relação inexistente.
né? Aqui a gente relaciona, eu acho que o homem de bigode é o estuprador, né? E porque é ele que vai aparecer, né? Naquele exemplo que a Regiane citou, tá? Ali da... Deixa eu pegar aqui, porque ela já tinha colocado esse exemplo. Tá? Da moça que queria... da criada. Sugere, né, ali o retrato que está, que a moça ali que está sendo representada pelo retrato tem relação com a criada, né, com o anúncio do jornal. Né? E aí, então, de uma relação inexistente, quer dizer, a gente que está estabelecendo. Né? No entanto, a sua colocação na página indicia uma intenção autoral de levar o leitor a estabelecer relações enviesadas. Por exemplo, página 18. Na página 18, tá? Nós temos ousadia do bote, né? O distinto advogado criminal, senhor Napoleão Lopes. Tá? A foto que aparece em cima, ligamos como se fosse aí do distinto advogado. Tá? Depois, na página 22. Remédios não havia para o pessoal da fábrica. Eles distribuíam garrafas com limonada. Havia o padre Miguel, que ia nas casas levando folhas de eucalipto, mas não tinha remédio que servisse. Automaticamente, a gente levanta os olhos e vê aqui, do Monsenhor, tá? E relaciona a foto automaticamente. Depois, até a gente pode desfazer essas relações enviesadas, mas, num primeiro momento, a leitura imediata ela está relacionando o trechinho com a foto. Tá? Bom, na página 24 também, tá? Várias. Em nossa edição de anteontem, noticiamos a tentativa de suicídio de Dona Ana Urich, esposa do senhor Stanislau Urich, barbeiro, à Praça Zacarias, 22. Será que a foto da Dona Ana enfim, quer dizer, pode ser como também não pode ser. Tá? E aí a gente tem várias fotos que, nessa relação seguida do texto, tá, leva o leitor a buscar ali uma identificação que não necessariamente pode ser verdade. Né? Bom, fotos, postais, anúncios ilustrados acabam desencadeando associações que são decorrentes da diagramação da página, ou seja, a foto ao lado aí do texto. Sugere a intencionalidade da proposta da edição autoral, descontinuidade e ruptura na montagem do material encenado. Isso. Passa para mim, por favor, na próxima. Tá? Bom, então, olha, uma muito... aí que a gente automaticamente, pelo menos quando eu comecei a ler a primeira vez, que está na página 43. Tá? Estou de pé ao lado da cama. Automaticamente, o nosso olhar desce para o anúncio. Tá? E a gente tem alguém numa cama e tem um homem do lado numa cama. Tá? Então, quer dizer, é uma relação enviesada? Sim, mas quer dizer, foi intencional. É como se um anúncio aqui ele estivesse ilustrando ali o próprio poema. Então, quer dizer, o anúncio não está aí por acaso, ou seja, nada do que ele montou está por acaso. Aí a gente percebe essas relações que uma leitura mais detalhada vai buscando, como que... E a proposta também é essa primeira leitura, e nessa primeira leitura que nós vamos, ou seja, olhando mais do que lendo. Tá? Bom, aí um outro recurso, a variedade de fonte tipográfica. E aí a variedade de fonte tipográfica está em relação ao tamanho, tá? Ao jogo entre caixa alta e caixa baixa,
E das fontes tipográficas, o que interessa é a sua materialidade. Então, também, em alguns momentos, quando a gente não tem uma imagem dentro do texto, a própria fonte, ela acaba exercendo essa função aí visual dentro do texto. Outro recurso, também presente em todas, o trânsito entre ortografias arcaica e contemporânea. Aí o contemporâneo eu coloquei as falas da Dona Lúcia, e a variedade de gêneros, formatos discursivos e tamanho de textos utilizados. Aí entre as várias vozes, a gente tem da Dona Lúcia, os postais, os anúncios, os documentos oficiais, tudo isso. A organização da página ficcional transita entre a palavra e a ilustração, ambas utilizadas como material para a composição de micronarrativas dispostas sequencialmente para sugerir uma continuidade inexistente, dada a natureza diversificada dos gêneros discursivos presentes na organização da obra. Notícias jornalísticas, anúncios publicitários, depoimentos, relatórios médicos, fotos, postais, poemas, etc. A montagem é o procedimento que Valêncio Xavier utilizou para configurar esse arranjo visual da página. Esse procedimento coloca a obra literária não como término do processo criativo, um produto acabado, pronto para ser contemplado, mas como um local de manobras, um portal gerador de atividades. Essa é uma citação do Bourriot. Ainda conforme o autor, toda a obra resulta de um enredo que o artista projeta sobre a cultura, considerada como quadro de uma narrativa, que, por sua vez, projeta novos enredos possíveis num movimento sem fim. Fim da citação. O enredo que a obra O Mês da Gripe projeta está sob a responsabilidade do leitor. Cabe a ele montar e remontar a diversidade textual, enrolando e desenrolando os fios índices lançados por Xavier. A gripe espanhola, localizada temporalmente nos meses finais da Primeira Guerra Mundial, meados de outubro a 3 de dezembro. No entanto, o que a obra projeta é um enredo tramado com uma multiplicidade e diversidade de materiais textuais e visuais, ou seja, é o procedimento de criação da narrativa, priorizando sua organização paratática e sintática. A fabulação é um jogo cênico da narrativa, criado com os materiais encenados. É a exploração de potência do arranjo gráfico-textual da página, subvertendo a convencionalidade do suporte impresso. Então, quer dizer, com todos esses artifícios que ele usa, ele dá à página, ou seja, um tratamento como se fosse uma tela. Ou seja, ele arranca a página da sua imobilidade aí do impresso. Interessa priorizar o processo construtivo da narrativa. Para isso, por favor, Regiane, para isso... não, acho que tinha uma citação, agora não sei onde eu coloquei. Não, então acho que foi antes. Acabou não entrando, então. Não. Tá? Não, então eu vou ler a citação. Tá? Não se trata de elaborar uma forma a partir de um material bruto, e sim de trabalhar com objetos atuais em circulação no mercado cultural. Isto é, que já possuem uma forma dada por alguém. Assim, as noções de originalidade, estar na origem de, e mesmo de criação, fazer a partir do nada, esfumam-se nessa nova paisagem cultural. Então, o que a gente vê é esse reaproveitamento que o Valêncio fez. Daí a disposição dos textos, tamanhos, imagens visuais, diversidade de fontes tipográficas, uso de caixa alta, negrito, etc. Com isso, a página transforma-se em um espaço híbrido, ganha movimento,
porque o olho primeiro transita entre textos, percebendo manchas, percebendo os espaços em branco, brechas intencionalmente dispostas para permitir a intervenção do leitor de modo crítico, ou seja, participar do processo de ficcionalização dos elementos originários do mundo real. Então, o próprio espaço, né, como a gente estava colocando antes, é uma potência. Entre o narrador, não sei, preciso olhar melhor, mas é o espaço do leitor, porque aqui, com os espaços em branco, é possível o leitor voltar e falar assim, nossa, não, isso aqui não foi recortado tal e qual jornal, isso aqui é uma montagem, né? Essa colocação dessa publicidade, desse anúncio na página, ele foi intencional, ele vai levar, ele tem um porquê por trás. Né? Então, os espaços em branco interrompem qualquer tentativa de contiguidade. É o espaço para ser ocupado pelo leitor na página, e cada arranjo gráfico textual é para lembrá-lo que, desde o início, a paz na página está interrompida. Assim, é preciso se instalar na página e observar como o procedimento de montagem foi trabalhado no impresso. Tá? Bom, agora a próxima página. A outra, isso. Tá? Então, e aqui, né, uma das páginas que é diferente de todas. Tá? Por que é diferente de todas? Porque a tipografia, né, é a mesma. Tá? Então, esta é uma página cuja composição diferencia-se das demais por trazer todos os textos em mesma fonte e tamanho. Também é uma página que destaca a qualidade verbo-visual da palavra, colocando em evidência a sua dimensão acústica, oral, e sua dimensão gráfico-espacial e sua dimensão conteudística. Aqui entra em cena a performance da voz para fazer a leitura dos textos, a repetição dos versos. Um grito lancinante foi ouvido. Um grito lancinante foi ouvido. Um grito lancinante foi ouvido. Em destaque na página, um quase diagrama da morte, né, que é aquele M, né, encimado aí pela cruz. Letra, imagem, recorrente para marcar a presença da morte. Em continuidade, à disposição da frase verso, em 10 linhas. Não obstante, continuamos firmes em nossa atitude pela razão, reticentes. Vai se desarticulando verticalmente, perdendo seus termos, até restar só a palavra não. Tá? Aí está na página 60. Tá? A frase finalizada, inicialmente por reticências, é finalizada sem qualquer sinal de pontuação. Os recursos do verso, o paralelismo, o ritmo, a condensação, a disposição visual, lembram o conceito de caligrafar, criar um objeto de forma que o olho não somente leia, mas olhe. É encontrar na visão da leitura o olhar e as sensações múltiplas. Essa é uma citação do Zumthor. O gesto que performatiza o grito, um grito lancinante foi ouvido, anunciado enfaticamente no primeiro texto-poema, ou pode ser um não, para dizer que não continuamos firmes em nossa razão, ou ainda esse não pode ser relativo a negar a situação narrada no último texto da página. Pedaço branco de miolo escorrendo pela parede, como um verme, igual a um verme, descendo pela parede, deixando uma baba de rastro como uma lesma. E aqui a gente lembra que esse texto, que é de um dos internados lá do sanatório, ele vai ser retomado antes ou depois também. Bom, a descontinuidade está presente na leitura de cada um desses textos poemas e a atribuição de sentido é apenas possibilidade, uma vez que o arranjo da página é potencial e estabelece links com outras passagens. O grito lancinante pode ser da mulher sendo estuprada,
ou o ataque do louco vitimado pela febre da gripe, esfacelando o crânio de suas vítimas. Dada essa ambivalência, podemos ler, relacionando-os de acordo com a configuração da respectiva página, ou como fragmentos combinados livremente com as demais páginas. A espacialização visual dos quase poemas atesta essa potencialidade de leitura. Assim, a partir da montagem gráfico-visual da página, é possível perceber que os materiais encenados são desterritorializados, uma vez que são reutilizados textos da cultura, recombinando-os por meio da apropriação, releituras e colagens. Esse procedimento caracteriza a experimentação poética, explorar novos arranjos, incorporar variedade textual, experimentar e construir novas estruturas, tá? Por meio aí das linguagens. Isso, passa para mim, Regiane, por favor. Acho que no gráfico agora. Isso. Isso, pode colocar. Bom, tá. Não, só voltando um pouquinho isso. Bom, então aí o que temos, né? Como os elementos centrais, né, relacionados com a montagem. A apropriação leva a um deslocamento, sempre leva a uma reconfiguração. E essas três ações, tá, elas são dependentes da montagem. E dentro da montagem, tanto a gente pode trabalhar, né, com a colagem, com a remixagem, com a remontagem, com fundo footage, com mashups, com sampler. Tá? Ou seja, todos esses procedimentos são procedimentos, né, de deslocar, reconfigurar, apropriar. Tá? E aí, quer dizer, é esse campo da experimentação que é um campo da pós-produção, quer dizer, podemos, né, trabalhar com esses elementos. Tá? Bom, então, finalizando, né, a impressão que fica da leitura do romance é que a intenção de Valêncio Xavier foi dirigir, né, entre aspas, os materiais encenados na página, atuando entre ser um narrador, autor, apropriador, uma vez que, tá, a apropriação é uma forma de criar diferente e a questão autoral está na seleção do que será apropriado e no modo de fazer. Essa última frase é uma citação do Leonardo Villaforte. E ser um narrador, autor, editor, aquele que criou o arranjo gráfico-textual da página para a construção de sentidos, apresentando os materiais encenados na ordem para a publicação da obra. Então, eu vi duas possibilidades, né? Ele como narrador, autor, apropriador, e ele como narrador, autor, editor. Por quê? Quer dizer, o resultado da obra, né, ou seja, a publicação é o modo como todas as citações foram distribuídas. Arriscamos a dizer que temos um narrador literário que incorpora do cinema a voz-over, característica da voz que não vemos e não sabemos quem está falando, a chamada voz de Deus, narrador onipresente e onisciente que conta a história, ou seja, determina a entrada de outras vozes. Essas vozes, quase todas autorais, são as personagens que entram em cena. Essas vozes são caracterizadas de voz off. Aparecem em cena, página, na variedade dos discursos. Então, Dona Lúcia, Doutor Trajano, a do Diário da Tarde, depois o J. Barreiros, Comércio do Paraná, o Ricardo Negrão Filho, e aí, etc. Ou seja, todas as personagens, né, que falam, mas dentro, daí a gente diferencia. A voz off está dentro da diegese, ou seja, está dentro das citações, né? E a voz over é essa voz de fora, essa voz sem corpo, né? Nós não vemos essa voz, que seria, tá? Então, essa voz aí que estabelece o vínculo entre as demais, é a voz que manipula, é a voz que opina, porque ele selecionou determinadas citações, ele montou essas citações na página, né? Então, é a voz de quem faz a edição
e é a voz de quem realiza a pós-produção. Então, é isso. E a nossa bibliografia que nós usamos. Muito bom. Excelente, viu, essa apresentação final, porque ela retomou praticamente todos os temas que foram apresentados, né? E vocês estão de parabéns, viu? Beleza de apresentação, de relações, né? Eu só tenho uma questão. Eu fiquei muito incomodada com a definição do Eisenstein, que a Regiane e a Helene trouxeram, que era daquela coisa da síntese dedutiva. Eu pensei, não, a dedução, ela não há dedução. Dedução é algo, é uma inferência que vem com uma premissa visível e que leva a um outro elemento. O problema aí é que o terceiro elemento é invisível, né? A correlação é invisível, não se faz a síntese, na verdade, né? E aí eu fui procurar onde que o Eisenstein diz algo diferente. E achei. Ele diz algo diferente num ensaio que está no livro organizado pelo Haroldo, que chama O Princípio Cinematográfico e o Ideograma, que é de 29. Então, eu não sei se esses que vocês usaram, se isso ele falou depois disso ou antes disso. E nesse trabalho de 29, ele vai na direção do que vocês próprias apresentaram, né? O confronto, o conflito, né? Não há uma inferência por causalidade, né? As coisas não são tranquilas, porque os dois termos da inferência, que são visíveis, eles não determinam o terceiro. Não há uma relação de determinação. O terceiro está sempre no vazio. Ele está sempre invisível. Ele não é um produto, né? E o Eisenstein diz, nesse texto que eu falei, que a montagem implica no conflito entre dois pedaços. E esse conflito leva a um salto dialético. Interessante que isso se vincula ao Didi Huberman, que vocês trouxeram, né? É a introvisão, é a aparição de algo que não se realiza num termo fixo e que dura um instante mínimo, e logo depois você perde aquela visão, né? Então, esse salto dialético implica a colisão entre dois elementos, e esse terceiro só se faz na relação. Então, ele está sempre invisível, ele está sempre no lugar do intervalo, que vocês trouxeram muito bem, né? Então, eu achei interessante isso, né? Vocês mostraram essa questão da montagem e esse terceiro elemento, que não é simplesmente tese, antítese e síntese da dialética hegeliana, né? Mas esse terceiro não se faz, não é visível, é sempre potencial, no lugar dessa potência de não, né? Porque o espaço dele, a marca, é o espaço vazio, é o intervalo. Eu acho que vocês trouxeram muito bem, né? O que nós trouxemos, que no nosso entendimento, eu acho que foi essa síntese dedutiva, foi exatamente no sentido de que nós só podemos deduzir, mas não podemos, assim, afirmar nada. Foi, acho que nesse sentido que nós entendemos, né, ô Regiane? Mas eu acho que não é bem dedução, viu, Helene? É analogia. A síntese é analógica, porque ela é feita por semelhança e contraste, né? Isso não é dedução, isso que eu achei estranho. Será que também não é questão de tradução, né, Helene? Pode ser. Pode ser. É muito estranho falar em dedução, né, quando você tem a montagem para o Eisenstein, né? E quando você fala no conflito, então é porque existe uma relação de analogia entre as duas cenas que não é visível, né? Seja por semelhança, seja por contraste, né? Então, talvez essa dedução queira dizer construir um Ele fala, né, professora, depois a gente vai percebendo ao longo
tanto no sentido do filme quanto na forma do filme. A gente percebe que ele fala desse salto que o leitor faz, que não está no primeiro, no segundo, que ele chama de terceiro termo. Né, que esse terceiro termo, o tempo todo, que é exatamente o fato de ter dois pedaços de qualquer coisa, que a gente que o sentido não reside nem um nem outro e nem nisso mais isso, né? Mas nesse que o Didi vai falar depois do intervalar, né? Que é esse espectador, ou no nosso caso, esse leitor remontador, que vai fazer essa associação a partir também, inclusive, do nosso próprio desejo, porque nós estamos numa ordem da lógica do discurso, né? Então, assim, querendo ou não, toda vez que a gente encontra elementos justapostos, a gente tenta por associação, a gente tenta, né, por algum tipo de arranjo, chegar a algo que nos faça sentido, né? Somos esses seres de sentido, né? Então, ele vem falar desse terceiro termo, ele fala muito, né, do terceiro termo. É um salto, né? Não vai em lugar nenhum, né? Está nesse intervalo, né? Sim. Isso é incrível, né? Essa lacuna, né? Que está essa aí. interrupção, a paz está interrompida. Exatamente. Né? E eu acho assim, né, Maria Rosa, assim, todas as leituras, por exemplo, quando se falou, isso ficou muito na minha cabeça, que quando se falou do poema do estuprador, buscou-se essa linearidade ao longo do livro. E se havia uma linearidade, ela foi recortada, né, para ser jogada. Então, em momento algum, ele busca a coerência, né? Porque senão ele faria inteiro ali, pronto. Não, mas se havia um momento em que aquilo foi criado de uma forma linear, ele foi recortado para ser jogado ao longo das páginas, né? Verdade. Então é isso. Alguém teria assim comentários, questões, que a gente ainda tem uns minutinhos, né? Professora, eu só ia comentar, aqui a Regiane já falou, né? Mas na forma do filme, o Eisenstein, ele explica mais isso que você falou que o Haroldo aponta. Quando ele vai falar dos ideogramas, ele fala isso especificamente na forma do filme. E depois, na página 43 da forma do filme, ele define assim, ele fala assim, ele coloca a questão do conflito como definição da montagem. Ele fala, então, montagem é conflito. Isso. E aí, depois, ele faz uma referência à questão do mise-en-scène, que é a questão de você distribuir esses elementos, né? Que não é muito comum, né, pra gente, né? Mas é como se fosse até pensando até no Aby Warburg, que é numa mesa. Como ele distribui esses elementos para que você faça esse processo de construção também, né? Mas o que eu ia contar, na realidade, é uma outra coisa, né? A partir da apresentação da Beth, né? Tem o pós, né? Eu senti o pós, mas eu senti que faltou em todas as... Não de hoje, né? Mas em todas as apresentações, eu senti que faltou uma coisa que curiosamente, está antes de tudo isso, tem o pré. E o pré de tudo isso, eu sinto que é especificamente o colecionador. Antes de chegar em todo esse processo, antes de fazer todo esse rolê de arquivar, desarquivar, montar, remontar, desmontagem, que todos os seminários falaram, antes disso tem uma figura do colecionador do Benjamin, que eu trago mais por uma questão de referência, fazendo todo esse processo, porque sem ele não tem nada disso. Porque existe a questão de escolha, só que essa escolha não se dá nem pós, nem durante, se dá no processo de reunião disso a partir do momento que você tem isso. Você tem esses elementos assim particulares, senão você não tem nada. Então, eu acho que se tivesse mais um seminário, acho que a partir dessa discussão da professora Beth, eu acho que deveria ter um seminário sobre esse pré. Antes de chegar nisso, voltar, fazer o caminho contrário. Uma ideia. Mas você sabe, está na própria dialética da montagem, né? Que é esse disjuntar, né? Esse desmontar de algum lugar colecionável, de um tirado de lá, né? Então, se você
pressupõe que existe essa figura, né, que foi ali no que era, né, que tirou dali, dispôs dali, né, e montou de outra forma, né? Então a gente percebe que isso está no próprio ato da montagem, essa dialética, né? De dispor de uma totalidade, de algo que é unitário e trazer para cá, né? Então acho que eu entendi o que você falou, Leon, mas eu acho que já está mesmo no próprio nesse processo, né, que todo mundo foi trazendo. E é interessante a gente pensar como na literatura a própria metáfora como um processo de montagem, né? Por exemplo, o Modesto Caroni ele vai falar nas obras de Treco, ele vai analisando os poemas de Treco, ele vai falando de uma linguagem obscura. Porque o que é essa linguagem obscura? É exatamente aquilo que não está nem nesse elemento A, numa imagem A, e nem na imagem B, mas naquilo que se gera, né? Que se gera a partir desse salto que o Eisenstein vai falar, e que no leitor, quando ele lê aquilo, a partir de um elemento habitual, que se torna extremamente estranho, e para um leitor é visto como obscuro. Né? Então, querendo ou não, como a literatura vai trabalhando isso? Então, se a gente for pensar no poeta, o poeta é esse, né? Que de uma totalidade que é o mundo, ou de uma língua, recolhe isso, pega essas imagens, essas palavras habituais, traz ali, né? Disjunta aquilo e monta, e aí a gente tem as metáforas, que nascem de processos metonímicos, de partes. Né? Então, a gente pensa que a própria metáfora é uma montagem. Né? Então, a gente começa a perceber como a arte toda, né, é esse processo de alguém que está num todo colecionável, disjunta e monta, e chega a um outro elemento, a um terceiro. Né? E é nesse processo de mostração pela montagem que a gente tem o que é o elemento artístico, né? Bom, gente, mas então a gente vai ter... Nós já passamos muito do tempo e acho que essas questões são boas, porque são pontos de polêmica, eles devem ser trazidos, né? Não precisa chegar a uma solução, mas levantar as questões. E eu acho que se tiver mais algum ponto, mais alguma questão, mas de qualquer forma, o que eu queria dizer é que foi excelente, né? Hoje a gente encerra a série toda e eu acho que vocês estão de parabéns, esses pesquisadores desse grupo, realmente hoje tem uma qualidade assim admirável, sabe? Eu acho que isso é um grupo de pesquisa, eu acho que é isso que constitui um grupo de pesquisa, né? É mostrar posições, questões, né? E enriquecer, porque isso só tem nos enriquecido, não é? Então, eu acho que eu posso encerrar, né, este último seminário da série, que é o mês da gripe, desafios para a crítica, como a gente, nas polêmicas foram mostrados esses desafios, e espero que essa série tenha trazido novos instrumentais críticos para a análise de um livro tão desafiador como é o Mês da Gripe, de Valêncio Xavier. E convido a todos vocês para estarem conosco, muito possivelmente no próximo semestre, no segundo semestre de 21, com uma nova série que nós esperamos trazer. Agradeço a todos e esperamos vocês até lá. Obrigada.